A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima. Boa tarde, ouvinte. Voltamos para mais uma apresentação do programa Vida no Trabalho, que hoje vai debater a gestão de pessoas, em particular no serviço público na Universidade Federal do Ceará. Para debater esse tema, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, Fernando Henrique Monteiro. Aqui nós damos uma boa tarde. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. E boa tarde a todos os ouvintes que estão escutando esse debate, que vai ser interessante. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E nós lembramos que os ouvintes já podem participar do nosso programa ligando para o 3366-7474. Pode também, desde já, participar pelo Twitter, @Vida no Trabalho. Pode também pelo Facebook, no usuário Vida no Trabalho. E também pode acompanhar o nosso programa pelo site da Universitária FM, www.radiouniversitariafm.com.br. Fernando, acho que a gente não poderia começar a nossa discussão falando em gestão de pessoas sem situar um pouco a política do governo federal, porque a universidade, como uma instituição pública, se insere nesse contexto, né? Falando um pouco qual seria a política de gestão de pessoas do governo federal hoje. Ok, Fátima. Normalmente as pessoas até confundem e falam que nunca ouviram falar de políticas do governo federal, mas existem, boas ou ruins, ou más, elas existem, né? Então, nós tivemos as políticas mais recentes, que foi do Fernando Henrique Cardoso, a anterior dele do Fernando Collor de Mello, que foram políticas desastrosas, no sentido de desvalorização do servidor público, principalmente do serviço público, e do servidor público, incentivando a demissão, a aposentadorias precoces, etc. E isso fez um mal muito grande ao serviço público, que, graças a Deus, por incrível que pareça, no governo Lula, uma pessoa que não tinha toda a formação acadêmica dos outros presidentes, está havendo um resgate dessa valorização. Então, o governo federal hoje, ele tem uma política de pessoal, de pessoas, né, interessante, que eu queria falar um pouquinho sobre ela, né? Ao início do governo Lula, ele preparou um diagnóstico da situação do serviço público federal e, diante desse diagnóstico, com a participação dos agentes de recursos humanos, dos dirigentes de recursos humanos, né, ele procurou objetivar, né, a recomposição da força de trabalho, né, e a valorização dos servidores. Como é que ele fez isso? Ele criou algumas prioridades, né, que seria o resgate da boa imagem do servidor público através de capacitação e de qualificação, né, a recomposição dessa força de trabalho através de concurso público, não com servidores terceirizados, certo? E a estruturação da política geral de seguridade social, visando não só a questão da saúde, mas visando também a previdência e a assistência ao servidor público. Tanto eu queria só abrir aqui um parêntese, essa parte de assistência faz parte, esse nosso blog, que é uma parceria da SRH com a Rádio Universitária e o Departamento de Psicologia da UFC, que está tratando da saúde do trabalhador. Então, são temas ligados, de um modo geral, à previdência, que era esquecido. Então, a previdência era vista anteriormente somente como uma aposentadoria e nunca como servidor, um ente, um ser humano, que precisa também de uma assistência. Então, esse programa de estruturação da política geral da previdência foi criado o CIAS, que é o Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público, que está funcionando maravilhosamente. Então, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, dentro dessa política geral do governo Lula, né? O governo Lula agora continua com a Dilma Rousseff. E também foram criados mesas de negociação, ou seja, trabalhadores públicos federais e governo federal sentam em mesas nacionais e regionais, né,
para discutir a questão mais implícita do cargo, que é o plano de cargos e carreiras e a estrutura salarial do Serviço Público Federal. Então, diante dessas prioridades, né, em 2006, foi através de um decreto, eu só não concordo da forma como foi colocado, porque um decreto é uma imposição, né, e você imagina impor uma política nacional de capacitação de pessoas para mais de 1 milhão de servidores públicos. Mas, de qualquer forma, eles, através desse decreto, instituíram a política de capacitação dos servidores públicos federais, que tem como instrumentos, né, o Plano Anual de Capacitação, que está funcionando, pelo menos em nossa instituição, a pleno vapor, né, faz-se um planejamento estratégico, fazemos o plano anual, encaminhamos para o governo federal e é aprovado. Só falta o retorno do recurso financeiro. Mas, felizmente, a universidade está vendo o servidor público, tanto docente como técnico, com outros olhos, vendo o servidor como um ser humano, e aí está disponibilizando esse recurso que falta do governo federal. Eu acho que aí é uma falha, né? Mas, felizmente, essa falha está sendo compensada com a visão do nosso reitor, atualmente o professor Jesualdo Pereira Farias, que destina recursos quando o recurso não vem do governo federal. Então, nós estamos praticando realmente um plano anual de capacitação, não só capacitação, qualificação também, que depois a gente pode entrar em detalhes sobre ele. E, além do plano anual de capacitação, a gestão por competência. Essa está embrionária, inclusive em nossa instituição. É uma matéria muito complexa, né? É difícil você medir competência, você tem que ir em cada servidor público, mensurar a sua liderança. Você mede produtividade, agora a competência é algo... Isso, mas a filosofia da gestão por competência não vai... Ele vai em cima da produtividade, mas vai também em cima das habilidades, né? Da potencialidade de cada servidor. Então, é uma matéria complexa. A gente iniciou o processo, trouxemos um instrutor da ENABRE para falar um pouco sobre nós, sobre gestão de competência. Chamamos representantes de todas as unidades administrativas, da administração superior, mas aí estamos ainda incipientes na gestão por competência. Na primeira parte, que é o plano de capacitação, a gente está muito bem. Na gestão por competência, que aí exige também um planejamento estratégico, que aí existe algumas coisas que no serviço público, principalmente na universidade, dificulta, face à administração superior e à administração acadêmica. Nós temos uma forma de ocupação dos cargos de gestores na administração superior, que são indicações, confiança, e temos, na administração acadêmica, gestores eleitos. Então, essa dificuldade também ela vai implicar num fator de freamento da gestão por competência na universidade como um todo. Essa eleição para os gestores da área acadêmica acontece em todos os setores, aqui na UFC já? Não, só na chefia de departamentos acadêmicos, coordenações de cursos, diretoria de centros, faculdades, campi e institutos. Já tudo direto? Tudo direto. A eleição, não, o processo de eleição não é direto. A eleição, mas a proporcionalidade ainda está sendo discutida, né, de uma forma geral. Em algum desses setores tem lista tríplice ou não? Continua todos, só para reitor ainda? Todos continuam com lista tríplice. Inclusive, nos campi do interior e nos institutos, foi a primeira eleição que ocorreu, desde que eles foram criados, né? Então, agora, em outubro, ocorreu a primeira eleição e agora com indicação de lista tríplice. E aí, respeitando-se a legislação, né? Não houve uma alteração na questão da proporcionalidade, que é uma coisa assim, discutida politicamente, juntamente com as entidades de classe, o Sintufs, a DUFS e DCE. Essa discussão sobre essa mudança, que nos parece é uma lei federal, ela acontece em âmbito nacional ou cada instituição está fazendo seu debate em relação a isso? Cada instituição faz seu debate. Você falou aí dentro da política do governo federal para a gestão de pessoas, em recompor e valorizar. Nessa questão da recomposição, o concurso é realmente a única forma de seleção para o ingresso de pessoas no serviço público? É realmente a melhor forma de recrutar servidores públicos? Olha, nós entendemos que o concurso público ele é a forma mais democrática de ingresso no serviço público. Uma forma que não cria privilégios, né? Ela, inclusive, evita aquelas questões familiares de você, indicações pessoais, etc. Então, nós achamos a mais democrática, né, a mais segura
e, consequentemente, a mais correta no atual momento. Então, a gente sempre utiliza o concurso público, defendemos a realização de concurso público por ser uma forma mais democrática. Nessa questão da recomposição, como vem sendo realizados os concursos na universidade? Acho que também, por exemplo, para os docentes ainda tem temporários, adjuntos. Isso. Eu não sei bem como funcionam essas figuras dentro da estrutura acadêmica da universidade, mas como esses concursos contemplam as necessidades não só de servidores técnicos administrativos, mas também de professores dentro da instituição? A gente vai separar um pouco a questão da recomposição do corpo docente e do corpo técnico administrativo, né? O corpo docente, em 2008, todos os cargos vagos que as pessoas se aposentavam, pediam exoneração, faleciam, nós não podíamos preencher esses cargos, porque não tínhamos autorização do governo federal. Mas, a partir de 2008, todos os cargos vagos e todos os que passaram a vagar a partir de então, nós fazemos o concurso público para o pessoal docente. Então, houve, de certa forma, uma recomposição, embora com um limite de 2007 para cá. Então, o pessoal docente, houve uma recomposição razoável, certo? Pelo crescimento da universidade, antes mesmo do Reúne, da expansão, né, a gente já havia a necessidade de docentes. Então, aquela recomposição não foi suficiente para atender a todo o crescimento da universidade antes mesmo do programa Reúne, né, que tanto era o Reúne quanto a expansão. Mas, pelo menos, né, houve um ajuste, né, dessa força de trabalho docente que foi complementada com os professores substitutos. Ou seja, os professores substitutos, eles passaram a fazer parte de uma realidade não só para dar aula em substituição a um professor efetivo, quando afastasse ou quando aposentasse, mas também, naquele momento da composição do quadro do banco de professores equivalentes, ele passou a fazer parte da força de trabalho docente. Ao longo do Reúne, com a expansão, foi havendo uma permuta de substitutos por efetivos, né? Então, a universidade hoje, ela tem um quadro de efetivos praticamente que resolve o problema da universidade, né? A gente precisaria, para você ter uma ideia, nós somos praticamente 1.900 docentes, aproximadamente com 100 docentes, nós resolveríamos todos os problemas de falta de professor em sala de aula, certo? Sem ter o menor comprometimento da estrutura de crescimento, do Reúne e da expansão, né? E aí resolveríamos o problema do professor substituto também. Ficaríamos com o substituto exclusivamente para atender a demanda no caso de aposentadorias, afastamento para pós-graduação e etc. Com relação aos servidores técnico-administrativos, foi um pouquinho diferente. Nós não tivemos a recomposição de anterior a 2010. Então, a partir de 2010, nós passamos a recompor a força de trabalho técnico-administrativa com as aposentadorias e falecimentos ocorridas, exonerações. Mas temos um passivo reconhecido pelo governo federal de 1.000 servidores. Ou seja, o Ministério da Educação reconhece que a Universidade Federal do Ceará tem um passivo de servidores técnico-administrativos de 1.000. É uma coisa que eu até brinco, se nos dessem a metade, nós resolveríamos todos os problemas e ainda ficaríamos com sobra, né? Mas pelo menos nós estamos agora recompondo, né? E sempre através de concurso público. Docente, o concurso público, ele não é assim, tipo sazonal. Ele na hora que acontece a vacância do cargo, imediatamente nós abrimos o edital, caso haja solicitação. O técnico administrativo, nós vamos juntar um pouco, e em dezembro agora vamos lançar um concurso geral, né, para recompor essa força de 2010 para cá. Mas a UFC ainda faz seleção para professor substituto ou já faz só para continua fazendo para professor substituto, caso haja necessidade. E a justificativa para contratar o substituto. E por que não ainda os professores definitivos, que a denominação não é essa? Efetivos. Efetivos. Não, existe a demanda, né, da universidade, o nosso reitor, o professor Jesualdo, semanalmente ou quinzenalmente, ele está cobrando isso do Ministério da Educação, mas existem impedimentos legais, né, criação de cargo de competência do legislativo, então tem que ser um projeto de lei. Na hora que esse projeto de lei for aprovado, já está no Congresso Nacional, criando cargo para todo o Brasil, nós vamos ser contemplados e, com certeza, resolveremos nosso problema de pessoal docente.
500 já resolve, né? Não, os técnicos, né? Estamos apresentando pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje tem como convidado o superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará,